Meu nome é Letícia, eu sou ilustradora e hoje eu tô começando um projeto novo. Já estou aqui organizando meu material para gravar tudo para vocês acompanharem. E para não ficar monótono, eu vou contar para vocês do dia que eu puxei briga com uma criança de colo. Não me julguem ainda, escutem a história até o final, aí depois pode julgar, não tem problema. Em minha defesa, antes de mais nada, eu era criança, então deem um desconto, mas eu vou dar um contexto para vocês antes de contar a história de fato. Eu devia ter uns 11, 12 anos nessa época e era muito comum a gente ir no cinema no sábado à tarde. Eu sou de Florianópolis, então vocês calculem isso há 30 anos atrás. Era muito mais tranquilo do que hoje em dia, eu acredito, não sei. Mas a gente andava de ônibus, enfim, e nós íamos de ônibus, toda a turminha da rua, assistir. E a gente ia ao cinema no sábado à tarde. Naquela época também a gente só tinha um shopping que era bem longe da cidade, assim, era mais afastado, fora da cidade. E os cinemas ainda eram na parte central, bem no centro, perto da praça ainda. Então a gente pegava o ônibus, ia até o centro da cidade para ir ao cinema. Ok, dito isso, nós sempre. Aquela turminha, coisa sábado à tarde, matinê. E na saída a gente sempre comprava uma comidinha de rua, um clássico, né? Uma pipoca, um cachorro-quente, um milho. E ia para casa comendo, enfim, às vezes a gente se demorava um pouco mais. Aí eu fico imaginando quem tá aí do outro lado pensando assim, meu Deus, que mães irresponsáveis, que gente doida. Ai, gente, não era. Eu vou dizer, eu acho que hoje até é seguro, até hoje, sabe? Verdade é que Florianópolis é bem mais tranquila e segura do que muita cidade Florianópolis, não, muita cidade do Brasil e muitas capitais. É muito tranquilo até hoje andar com o celular na mão, assim. Claro, tem lugares que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, enfim, a cidade cresceu, não é mais o que era naquela época, cresceu muito, né? Mudou muito mesmo. A cidade era tão pequena, a população era tão menor que a gente conhecia as pessoas na rua, conhecia todo mundo das lojas, era tudo muito menor, assim, sabe? A gente conhecia a pessoa que vendia na carrocinha, enfim, das comidinhas que tinha, assim, de rua. Então era bem mais tranquilo, então não se assustem, era normal. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui. Tinha outras pessoas na rua, mas eu tinha uma amiguinha em particular ali que a gente andava muito juntas, a gente fazia tudo junto. E uma outra coisa, eu juro que eu volto pra história, mas uma outra coisa muito engraçada que nós fazíamos. No meu bairro, na época, não tinha nada onde meus pais moravam. Nada mesmo, gente. Não tinha uma padaria, uma vendinha para comprar um docinho, uma sorveteria, nada. Então, assim, hoje a gente saia do bairro e não fazia as coisas. Mas a gente andava de bicicleta e era um perigo, porque eu não sei como é que eu tô viva, pra falar a verdade. Realmente, eu sou aquela lenda clássica do meme sobrevivemos aos anos 80. Sobrevivi à minha infância. Nós saíamos de bicicleta e eu digo que era um perigo porque o bairro dos meus pais, Florianópolis de uma maneira geral, tem muito morro, né? Pra todos os lados. E o bairro dos meus pais é tudo no morro. A casa dos meus pais é uma rua assim bem íngreme, é um lugar alto e tal. E a gente descia aquilo de bicicleta, e a gente saía de bicicleta e a gente ia dar uma volta pelo bairro, que também é bem tranquilo até hoje. E no bairro, no final do bairro, tem um cemitério. E aí nós, pra não sair do bairro de bicicleta, que também era demais da conta, nós, tudo nessa época, 12 anos, 11, 10, a gente ia até o cemitério, só que esse cemitério ele não é um cemitério aqueles de túmulo, assim, sabe? Ele é um cemitério, assim, todo mais clean, então ele só tem a lápide, assim, no chão. E é um gramadão, assim, sabe? E aí nós íamos até lá e não tinha venda nada no meio do caminho. A gente tomava água no cemitério, nas torneirinhas que tinham no cemitério. Então a gente ia, além de tomar água, a gente também passava lendo as datas e vendo assim, esse aqui morreu cedo, esse aqui morreu tarde. Pô, esse aqui durou bastante, hein? Aí a gente ia lendo o que estava escrito nas lápides, essa era a nossa diversão. Esdrúxulo, com certeza. Mas enfim, né? Era o que tinha na época, era o que a gente fazia. Mas voltando, eu dispersei da história, mas eu achei que essa história valia a pena contar porque eu lembrei dessa época. E eu tenho carinho, eu acho que eu me diverti muito, aprontei muita coisa. E aí,
voltando lá para a história do cinema, com essa mesma pessoa, essa minha amiga que sempre me acompanhava, enfim, nós voltamos, saímos do cinema, era muito perto, assim, a gente praticamente tinha 2, 3 cinemas de rua, assim, e aí nós atravessávamos a praça, na praça tinha, assim, na frente da catedral, tinha esses carrinhos todos de cachorro-quente, pipoca, milho, e aí a gente descia ali a praça até o terminal, o ponto final, que a gente pegava o ônibus para casa. E aí eu estava na fila, sábado, né, gente? Hoje o ônibus já é ruim. Naquela época, no sábado, devia ter ônibus, sei lá, a cada 1 hora. Era contadinho, assim, sabe? Tinha que ter o horário certo. Aí a gente tava lá na fila do cinema não, na fila do ônibus, esperando. E aí tinha na minha frente uma mãe com uma criança de colo. E a criança, aquelas crianças assim, querendo criar dente, sabe? Babando, como toda criança pequena, se sacudindo para todos os lados e esticando a mão para querer pegar tudo em volta, extremamente entediada, porque eu tava ali no colo da mãe, né? Não tinha para onde ir na fila. E babando. Babando muito, por isso que eu acho que tava hoje adulta, eu imagino que aquela criança estava crescendo os dentes, né? Tava com o dentinho na frente, assim, e babava muito. E eu pequena, gente, lembrem disso, eu tinha só 11 anos. Eis que a criança começa a chorar e começa a encher o saco, esticar o braço pra mim, esticar, 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 e a mãe assim sacudindo a criança, impaciente, sabe? Até que a mãe vira pra mim e fala: Tcharam. Ai, será que tu não dá um grãozinho de milho pra ela? Eu, na época, não pensei, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Me marcou a história, mas eu não sei o que passou na minha cabeça. Eu não contei tempo. Eu olhei para aquela criança babando, eu olhei pro meu milho e eu literalmente peguei um baguinho e estiquei. Gente, a mãe ficou furiosa comigo. Furiosa. Mas assim, né? Aí eu vou fazer outro parênteses aqui, dar outro contexto. A gente cresce com os nossos pais, com as nossas mães principalmente, dizendo: não beba do copo de ninguém, não aceite comida dos outros, não, sabe? Então, assim, pra mim era inconcebível eu entregar a minha comida para uma pessoa estranha morder. E aquela criança estava babando muito. E aí eu vou dizer pra vocês, até hoje eu tenho problema com isso. Eu não gosto de dividir copo, eu não gosto de dividir comida. Quem me oferece coisa, gente, eu não vou dar mordida no pastel, no hambúrguer de ninguém, porque eu não gosto. Nem do meu marido. Eu não faço isso. Sabe? É difícil a gente comer uma coisa um do outro assim. Olha, tem que ser uma situação muito especial. Não é a coisa que eu normalmente faço e eu não gosto, né? E aí aquela mulher me pediu isso. Cara, ela ficou uma fera comigo. E virou. Virou de volta, a criança continuou chorando, mas assim, gente, eu não ia dar o meu milho. Não ia dar o meu milho para aquela criança. Babando muito, sabe? E sim, enfim, eu não sei o que passou na minha cabeça. Eu só sei que, óbvio, eu não dei o milho. Então, assim, não, na verdade a briga não foi com a criança, foi com a mãe da criança, né? Mas assim, ficou mais divertido, vai. Tu ficou até agora escutando. Aí eu fiquei imaginando, será que essa mulher imaginou que eu ia dar o meu milho inteiro pra criança? Porque assim, meus pais davam dinheiro pra gente no cinema. Mas assim, era o meu dinheirinho, né? O meu contadinho. Eu tinha comprado o meu lanche, né? Aí ela queria o quê? Que eu desse pra ela, será? Aí eu penso, que mãe irresponsável, né? Porque bebê pequeno. Aí ela, uma pessoa que ela não conhecia, ela ia pegar um negócio com a minha baba e dar pra criança pequena. Ai, gente, não sei. Sei. Eu até hoje eu não entendi, tanto que me marcou, né? Tantos anos eu ainda lembro dessa história. Enfim, não sei se foi presença de espírito minha de ter pensado em dar o grãozinho. Sei, não sei. Eu realmente até agora não entendi o que aconteceu. E aí, já tá me julgando? Terrível, eu sei. Até hoje eu não sei por que eu tive essa reação, mas dá um desconto, eu era criança. E o que você teria feito numa situação dessa, né? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Espero que vocês aí discutam o assunto entre vocês também nos comentários. E a arte foi só até esse ponto que deu para chegar. Eu levo dias para fazer uma arte dessa, então
No próximo episódio eu continuo com a arte, mas com uma nova história, enfim, você não precisa assistir todos, mas ficar curioso, curiosa para ver o final, continue aí assistindo o canal, porque provavelmente eu vou continuar nesse formato meio vlog aí, contando história, entretenimento, para que seja leve e uma boa distração para quem está aí do outro lado. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações e se gostou do vídeo, deixe o seu like para eu saber que você gostou, tá bom? Até mais, tchau e até o próximo vídeo.